Abra sua Bíblia em João 10. Esse é bem fácil, porque esse todo pastor fala demais no púlpito. E esse eu não fiz papelzinho para vocês. João 10, 10. Bem fácil. Aí, tem gente que já sabe, vou te dar outro então. João capítulo 10, versículo 10. Olha que fácil de memorizar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Oh, aleluia. Amém? Esse vai ser nosso versículo da semana. Só que você vai fazer uma coisa. Você vai chegar em casa, vai escrever ele numa folha bem grande, colocar no espelho do banheiro, para quem é narciso, né, que fica lá na frente do espelho, abre a boca e olha. Gente, é tão bom dar estudo bíblico sem câmera ligada, vocês não têm ideia. Você pode fazer caras e bocas, ninguém vai ver depois. Vai ficar só a minha palavra contra a de vocês. Não, estou brincando. Então, você pode colocar no espelho, já falei, alguém que é mais assim com a tendência do Rafael, pode colocar na geladeira, né? Alguém que gosta de dirigir, pode colocar no painel do carro, né? Você pode colocar lá no cabo do espanador, que você estiver limpando casa, deu 3 espanadas, você dá uma olhada e falou, opa, na tela da televisão, Leonardo deu uma excelente ideia agora, porque a televisão liga sem o controle. Na tela da televisão, você coloca lá o versículo. Antes de você ligar a televisão, você faz um teste. Deixa eu ver se eu consigo falar ele de trás para frente, de frente para trás. Né? No joguinho de dominó, na caixinha. Amém, queridos? Mas vocês viram que todos nós somos capazes de memorar a palavra de Deus. Aí você fala assim, mas eu não consigo, a referência é muito difícil. A gente estava conversando hoje na cozinha, eu e a Adriana e o Léo, como a tecnologia emburrece a gente. Desculpa a expressão forte, emburrece, mas eu estava comentando com ela que o meu avô ele fazia qualquer conta de cabeça. E às vezes ele falava para mim assim, ele tomava conta de diretório de partido, e ele falava assim, liga para mim para o Ivo. Aí eu ia para o telefone e ele gritava de lá, o número do Ivo é tal. E eu ligava. Aí ele, agora liga para o Joaquim, e gritava o número. Agora liga para o fulano, e gritava o número para mim. Então era tudo de cabeça. A gente aqui hoje, eu sei o telefone do neto de cor, o meu, o da igreja, eu acho. Então, assim, acho que eu sei muitos, né, ainda. Quem que não sabe o próprio número? Eu sei que tem gente que não sabe o próprio número. Quando fala, não, peraí, deixa eu ligar para você aqui para ver o meu número. Mas, no entanto, a gente precisa forçar a nossa mente, porque nós somos seres inteligentes. Nós não podemos aceitar isso e entrar nisso. Mas, em todo caso, se você falar assim, olha, número não é o meu negócio, esse negócio de decorar a referência, decora o versículo. Porque na hora que você esfregar esse versículo na cara do diabo, a referência é o mínimo. O que interessa é que ele está vivo na sua boca. Amém? Onde é que está escrito, eu garanto para você que ele sabe. Perigoso ele saber até o número da página. Mas ele detesta ouvir a palavra de Deus, principalmente viva nos nossos lábios. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus. Então, qual é o versículo que nós estamos memorizando essa semana? João 10, 10. O diabo vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Glória a Deus. Vamos ter que dar outro para o Danilo, que ele já sabe esse. Isso é tire. Mateus, capítulo 2. Vou orar. Põe a mão no seu coração, pode ficar sentado como você está. Feche seus olhos, apenas para algo não te tirar a atenção, não por motivo religioso. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo, Senhor, revela-me a tua palavra. Revela-me a profundidade do Senhor. Eu não quero conhecer apenas a letra. Eu quero ter revelação. Eu quero ter a palavra que transforma. Escava em mim. Se aprofunda em mim. Para que eu possa ter mais do Senhor.
dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vimos semana passada alguns detalhes sobre os Reis Magos. Eu vejo que todo mundo estava aqui e eu vou sempre mandar para vocês um resumo e o esboço que eu usei. Então, dessa vez eu não vou voltar muito, não. Tá bom? Vamos começar direto em João Batista. Eu falei 2, mas é o 3. Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em algumas versões diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Até aí, por enquanto. Queridos, o livro de Mateus, no Novo Testamento, ele tem uma importância muito particular e muito profunda. Todo o Novo Testamento, ele é profundo e ele é importante. Mas Mateus, como foi escrito para os judeus, e aos judeus pertencia o Cristo, amém? Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então, como aos judeus pertencia o Cristo, pertencia a promessa do Messias, eles se achavam um povo muito importante, e eles realmente eram. Mas eles se davam uma importância muito além daquilo que Deus tinha falado, muito além da vida deles com Deus. Era uma importância como se nada mais importasse, não importa o que eles faziam, eles eram o povo mais importante da face da terra. E foi nesse clima que o Evangelho de Mateus começa contando a sua história de uma forma muito interessante. Mostra João Batista. João Batista, nós vimos na semana passada que João era descendente do sumo sacerdote. E por ser descendente do sumo sacerdote, João tinha que estar vestido com finas vestes de linho, vestes sacerdotais. Ele tinha o direito de se alimentar da mais pura comida, da melhor comida que era servida no templo do Senhor. E não só isso, ele tinha direito a ser sustentado com o dinheiro das ofertas. E ele tinha o direito de ser um dos manda-chuvas, um dos top, não é assim que está falando hoje no Brasil? Do lugar. Daquela pessoa que, quando falasse, teria que ser ouvida pela posição que ocupava, não pela importância do que ele estava falando. Mas João, ele procura com as próprias mãos, com o próprio método de viver, ele procura com o próprio querer dele, uma maneira de viver completamente contrária do tradicional, totalmente contrária daquilo que se esperava de um sacerdote, daquilo que se esperava de um israelita de peso. E eu quero começar falando com vocês da primeira coisa que a gente pode notar na vida de João, que é muito importante. Logo a seguir, um texto a seguir, nós vamos passar por ele, João manda um dos seus discípulos perguntar para Jesus assim: és tu aquele que era suposto vir? E Jesus fala assim: olha, vai lá e fala para o seu mestre que os cegos veem, que os aleijados andam, que ao pobre é pregado o evangelho das boas novas. E João então entende que aquele era realmente o Messias. Mas, apesar de não ter consciência total de Jesus, João tinha muita consciência de si mesmo. E às vezes nós, crentes,
Nós buscamos ter uma consciência de Jesus, e é importante, é o mais importante, mas nós colocamos completamente à parte o consciência de nós mesmos. Nós precisamos ter uma consciência de nós mesmos. Nós precisamos ter uma consciência do nosso chamado. Nós precisamos ter uma consciência de por que estamos aqui, por que pertencemos ao Senhor, de que maneira nós vamos levar esse pertencer ao Senhor adiante. E quando um crente falha nessa consciência de si mesmo, ele é um crente jogado para qualquer lado. Ele é um crente que vem para a igreja, levanta a mão, vem nos cultos de oração, muitas vezes vem no estudo bíblico, vem no domingo, vem na sexta, de vez em quando serve aqui, tudo, mas ele não tem consciência de qual é o fundamento, a razão por que ele está aqui. E, eventualmente, esse crente para, porque ele não tem razão de ser. Então, João, ele fala com todas as letras, esse é a voz do que clama no deserto. Mais para frente, ele mesmo dá testemunha de si mesmo. E em Lucas fala, eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, João tinha certeza por que ele estava aqui, qual era o papel dele. E nós precisamos buscar no Senhor essa consciência de nós mesmos, do nosso chamado, do nosso ministério. Isso é fundamental para que a gente possa crescer. E deixa eu te falar uma coisa, essa consciência de nós mesmos não depende do que você sabe fazer. Sabia? Porque se essa consciência depender do que você sabe fazer, todos nós temos uma crise, um momento que a gente fala assim, eu não sei fazer nada. Ou você nunca passou por isso? Não sei fazer nada na igreja. Eu não sei dançar. Eu não sei cantar. Não toco instrumento nenhum. Não sei pregar. Não sei fazer nada. Quando eu limpo uma coisa, o outro vem e limpa por cima, que eu limpei, mal limpo. Então, eu não sei fazer nada. Todo mundo tem essa crise. Até mesmo aqueles que têm uma função definida. Você sabe por quê? Porque a nossa identidade em Deus não tem nada a ver com aquilo que nós sabemos fazer. Tem a ver com aquilo que Ele nos chamou para fazer. E Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus chama pessoas que não sabiam falar e torna essas pessoas pregador para a multidão. Então, se nós ficarmos com a nossa visão fechada daquilo que nós sabíamos fazer ou que nós sabemos fazer, nós não vamos, como diz o mineiro, do canto algum para o lugar nenhum. Amém? Então, nós precisamos entender qual o chamado de Deus para nós. E dentro desse chamado de Deus para nós, nós precisamos definir o nosso estilo de vida. Por exemplo, a Débora foi chamada para ser profeta. A partir do momento que ela foi ser chamada para ser profeta, ela tem consciência disso. Qual é o estilo de vida que ela tem que adquirir? O que um profeta faz? Ora, lê a palavra, escuta de Deus, tira tempo com Deus. Mas uma vida de renúncia. A maioria deles sofre, né, Débora? Todo profeta. Tem nenhum na Bíblia que andou no bem bom. Pelo contrário, era do palácio para a masmorra, da masmorra para a cisterna. Da cisterna para o deserto. Do deserto para o tronco. Era assim, uma vida maravilhosa. Quantos aqui são profetas do Senhor? Olha, como diminuiu. Como diminuiu. Como diminuiu. Certamente o exemplo que você deu. Essa faca Exatamente. Deus faz fazendeiro profeta, porque não depende do que você sabe fazer. A única coisa que eu sei fazer é mexer com construção, a única coisa que eu sei fazer é mexer com boi, a única coisa que eu sei fazer é escrever, a única coisa que eu sei fazer é limpar a casa. Não interessa o que você sabe fazer, interessa foi o que Deus te chamou para fazer. Porque a partir do momento que Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Mas Ele vai te capacitar coerentemente. Deus não é incoerente. Não é, nunca foi e nunca será. Deus vai te capacitar à medida que a sua vida for se encaixando dentro do chamado, à medida que você for abrindo mão para aceitar aquilo que Deus te deu. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em Coríntios que só serão galardoados por Deus. O que é galardoado? Só serão, não dá outra palavra para isso em português.
presenteado, recompensado. Só será recompensado por Deus aquele que os frutos permanecerem. Você sabia disso? O nosso fruto vai passar pelo fogo. Se o nosso fruto permanecer, nós teremos recompensa diante de Deus. Se o nosso fruto não permanecer, nós não teremos recompensa diante de Deus. E aquele que abraça o ministério de qualquer forma, ele pode até dar fruto, mas o fruto não permanece. E Deus é muito claro, o fruto tem que permanecer. Amém? Mas continuando, em João Batista. João Batista vestia pele de camelo. Eu quero primeiro falar do que, como ele era, para por último falar sobre a mensagem. João vestia uma vestimenta de pele de camelo. Eu não sei se vocês têm uma noção, nessa época, tinham 3 partidos. 3? Não, tinham 5 partidos político-religiosos na época, mas 3 deles eram muito importantes, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, que também podiam ser republicanos. Mas tinha algo interessante. O fariseu, ele veio daquele momento que o povo perdeu o templo pela segunda vez. Lembra que a gente viu, quando, depois de Esdras promoveu aquela reforma religiosa, e depois teve Alexandre o Grande, teve Ciro, Alexandre o Grande, e os judeus foram dispersos. Que eles até sacrificaram um porco no templo, lembra que eu falei isso para vocês? Os fariseus, nessa época, eles se reuniram e eles começaram a ser aquele povo bem zeloso mesmo, da lei. E a gente olha para o fariseu e pensa assim, nossa, todo fariseu está errado. Dos fariseus, 30% estavam errados, 70% estavam certos. Você não vai ver na palavra de Deus fariseu querendo matar Jesus. Mas os saduceus queriam, os sacerdotes queriam. Porque os fariseus, eles sabiam, no fundo, que Jesus era zeloso pela lei do Senhor. Então, eles entravam em conflito, Jesus é duro com eles, duro com a hipocrisia, e é isso que o livro de Mateus trata, vai contra a hipocrisia. Sim, eles acreditavam. Os saduceus aqui não acreditavam na ressurreição. Então, chega João Batista, vestindo pele de camelo. Você sabia que camelo era um animal imundo? O judeu, lá no Velho Testamento, Deus dá uma lista de animais que eram animais puros e animais imundos. Por causa do pé, que o casco dividia e o animal ruminava. Então, esse era bom, e aqueles que o casco não era fendido, não é isso? Que o casco é fendido é imundo. Ok, entendi. O porco também tinha um monte, né, de animal que não podia. O camelo era animal imundo. E João chega falando para o povo que a maioria era fariseu. Fariseu naquela época, só ingressado no partido fariseu, tinha 6.000 pessoas. Fora aqueles que são simpatizantes, que eram, né, simpatizantes. É como nós hoje. Aqui nos Estados Unidos tem os democratas, os republicanos, e apesar de a maioria não ser ingressada em nenhum partido, tem aquele que você simpatiza com a ideologia política. E naquela época, só ingressado no partido, eles eram 6.000. Joséfo dá um número exato, mais ou menos 6.000 e pouquinho, ingressados no partido. Chega João, pregando para esse povo que guardava a lei. Quando eu falo guardar a lei, estou falando de absurdos. De absurdos. Eles guardavam detalhes. E eles chegaram a colocar detalhes na lei que eram tradições humanas. Mas eles tinham tanto medo de errar, de não cumprir a lei e de ser cerimonialmente impuro, que eles faziam com que as tradições também virassem lei. Dá um exemplo. Era tradição, não lei, era lei que o homem judeu, quando ele entrasse dentro de casa, antes dele comer, ele tinha que lavar as mãos. Isso era lei, estava na lei de Moisés. Mas não era lei que a mulher tinha que vir com a bacia e jogar água na mão dele para ele lavar. Só que, tradicionalmente, quando o homem entrava em casa, vinha a mulher e trazia a bacia, jogava água e a toalha, e ele se lavava e enxugava as mãos. Isso não era lei, era apenas uma tradição.
Só que chegou um momento que eles faziam tanto, que para eles era lei. Então, por exemplo, se eles chegassem lá em casa e fosse um menino levar água para lavar a mão, parava o mundo. Não, porque tem que ser a mulher. Mas não estava escrito isso na lei. Só que o medo deles de errar era tanto que aquilo que virou tradição, eles faziam de lei também. Eu quero só te dar um pouquinho do contexto. Era para esse povo, que na visão deles não tinham nada, absolutamente nada, para se arrepender, que João Batista chegou, vestindo pele de camelo, animal imundo, e falando assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já pensou? Primeira coisa que o povo olhava e falava, peraí, o cara está vestindo pele de camelo, animal imundo. Ele é sacerdote, ele está vivendo no deserto igual um louco. Como é que ele vem falar para eu me arrepender? Como é que ele vem falar para a minha família se arrepender, para os meus amigos se arrepender? Esse cara ficou louco. Só pode ter ficado louco. Então é esse clima contra a religião exterior. Eu quero que você grava isso no seu coração. O livro de Mateus é contra a religião exterior. O livro de Mateus é contra aquilo que não vem do coração, aquilo que não flui do interior. Mateus, o livro de Mateus aceita, o livro de Mateus, as palavras que contém no livro de Mateus, ou são palavras de Jesus, ou palavras de João Batista. O livro de Mateus aceita a saia comprida, desde que seja fruto de um coração obediente. E não daquele negócio assim, vou usar porque tem que usar. Mas, na verdade, minha saia está curta. Sério? É isso que o livro de Mateus e as palavras de Jesus vão contra, a religião exterior. Então, o livro de Mateus, exatamente, eu fiz isso muito tempo. Nossa, gente, vocês conseguem me imaginar de saia o dia inteiro? A igreja como... Really? A igreja, a minha amiga está vindo aí, ela muda para cá dia 29. Filha da minha pastora, era a minha melhor amiga na igreja. Ela é testemunha. A igreja não permitia calça. Só saia. Então a gente jogava vôlei de saia, a gente andava de bicicleta de saia. Really? Aí. Ai, ai. Dia de festa era dia de piquenique, a gente podia usar biquíni. Hã? Era uma calça cortada no joelho. Era o biquíni. Mas amém. E a gente tudo, as adolescentes, toda a igreja fazia porque tinha que. Ninguém falava assim, ai, Senhor, eu ofereço a calça que eu vesti minha vida inteira para o Senhor, não. Ai, Deus, que não muda a cabeça dessa pastora? Cabeça mais atrasada. Era assim que a gente pensava. Mas o livro de Mateus vem contra isso. No livro de Mateus, vocês vão ver que Jesus fala assim, guardem Mateus 7:1, se eu não me engano. Olha se é 7:1 ou 6:1 para mim, por favor. Guarda de exercer a vossa justiça diante dos homens, porque assim vocês não terão galardão diante de Deus. 6? O 7 é não julgais, né? Ok. Guarda de exercer a vossa justiça. O livro de Mateus fala assim, você ora muito bem? Então ora dentro do seu quarto, com a porta fechada. Confrontante, não é? Fala sério. Você tem muito dinheiro para dar esmola, ou não tem, quer dar a si mesmo? Dá em secreto. Não deixa a sua mão esquerda ver o que a sua direita deu. Não faz assim na hora do dízimo, né? Uhul! Nem vem colocar envelope vazio. Não olha para mim com essa cara, pode perguntar ao neto. Direto, envelope vazio na hora do dízimo. É direto. Você pode perguntar aos diáconos, envelope vazio na hora do dízimo. E fechado, lacrado, vazio. Por quê? Religião exterior. Nossa, já pensou? O Fabinho vai ver que eu não fui dar o dízimo? Não, eu vou passar perto dele, ainda vou dar uma abraçada nele assim, para ele ver que eu estou lá. O envelope está vazio, mas Deus perdoa. O importante é que o Fabinho não pense que eu não dei o dízimo. Queridos, isso é normal. Só que não é um pensamento só de hoje, era um pensamento daquela época. E aí João vem falando para uma turma que cumpria a lei rigorosamente. É hora
de se arrepender, porque chegou o reino de Deus. É hora de entender que todo esforço que você faz é em vão, porque Deus só nos aceita mediante a graça, mesmo dentro da lei. Porque ninguém é capaz de cumprir a lei. Em Hebreus, o livro de Hebreus fala assim, você sacrificou o cordeiro, em outras palavras, muito bom. Mas você acha que cordeiro, um animal de 4 patas, serve para tirar pecado de alguém? Hebreus fala isso. Vocês acham que é suficiente para levar alguém para o céu? E Hebreus, em outras palavras, o escritor Hebreus, que a gente não sabe se foi Paulo, Apolo ou Pedro, fala assim, gente, pensa, vocês acham mesmo que isso aí seria suficiente? Não. Somente o sangue do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, foi suficiente para tirar o meu pecado e o seu. Então, esse livro, esse momento, ele nos chama para esquecer o exterior, esquecer o que o homem vai ver e ver o interior. A gente estava comentando no Ministério do Louvor outro dia, coisa mais comum que tem, dia de ceia, a pessoa se sente em pecado, o que ela faz? O que ela faz? Vem na igreja, pede perdão e toma ceia. É isso? Não, não vem no culto. Não vem no culto por quê? Porque a religião que ela tem é exterior. Todo mundo vai ver que eu fui na igreja e não tomei ceia. Mas Deus está olhando que a pessoa não se arrependeu, não botou a cara no pó, não pediu perdão. Não, o importante é que o Danilo não veja que eu não me arrependi, que eu não pedi perdão. Então, se o Danilo pensar que eu não vim no culto porque eu estou doente, tudo bem. Agora, se ele pensar mal de mim, o problema dele, pecou. Sério, queridos. Isso é sério, isso é religião exterior. E aí vocês entendem por que foi tão sério quando João chega para um grupo que não fazia pecadão, e fala, vocês vão ter que se arrepender? E ele vem, então, de uma maneira contrária àquilo que eles estavam acostumados. E aí, João, tem algo interessante. A Bíblia diz que João se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. O que a Bíblia quer dizer com isso? Gafanhoto era algo que a natureza dava. Certo? Mel, a mesma coisa. Ou seja, João veio lutando contra o sistema. Por que João podia falar o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse? Porque ele não dependia do sistema. Ele não precisava se vender. Ele não comia da oferta do povo. Ele não comia do dízimo do povo. Ele não comia da oferta dedicada ao sacerdote. Ele comia algo que Deus lhe dava. Ele vivia de algo que Deus lhe dava. Então, por isso, o ministério dele pôde fluir tanto. E ele pôde realmente fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Amém? Porque ele escolheu o caminho da simplicidade. Hoje, nós vimos o contrário em todos os aspectos. Comer gafanhoto e mel silvestre e vestir pele de camelo nos fala de simplicidade. Nós não podemos ignorar isso. Porque ele poderia ter as outras coisas. Mas ele optou pela simplicidade. Queridos, como é ruim nós vemos hoje uma igreja que não opta pela sinceridade, pela simplicidade. Como é ruim. Como é ruim saber que uma pessoa que não tem posses entrou numa igreja evangélica e se sentiu mal. Eu não estou falando daquela falsa humildade, eu não vou porque fulano está muito bem vestido, não. Eu estou falando do pobre se sentir mal mesmo, porque ele se sentiu uma ovelha fora do aprisco, porque ele era pobre. Nós precisamos resgatar a simplicidade da igreja de Atos. Sabe, as mulheres precisam resgatar a simplicidade. Eu não estou falando que a mulher não pode se arrumar, não pode usar roupa de marca, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem. Não é nada disso. Por favor, me entendam. Mas não precisa de esbanjar nada. Não há necessidade. Não há necessidade, queridos, de uma mulher pagar $800 numa bolsa, enquanto $800 salvaria 800 vidas na África. Porque é $1 a vacina. Sabe, nós precisamos não só falar sobre isso, nós precisamos agir em cima disso. Nós precisamos mudar. E isso só é partindo de nós, é a igreja, é a nossa essência, é a nossa obrigação.
Querido, se João Batista viesse hoje, será que ele ia falar assim, gente, usa a internet, mas usa só um pouquinho? Será que era assim que ele ia falar? Não, ele ia falar, afasta disso, afasta da televisão, afasta daquilo outro. São recados que hoje nós não temos coragem de dar. Por que nós não temos coragem de dar? Porque todos nós fazemos. Eu não estou falando aqui, eu não estou demonizando a internet, eu não estou demonizando a televisão. Tudo isso tem um controle. E quando não tem controle, tem um botão. Né? As mais antigas não têm controle. Às vezes o controle quebrou, mas o botãozinho continua lá. E se o botãozinho quebrou também, a tomadinha lá na parede continua lá. Então nós precisamos viver em coerência com a palavra de Deus, para que a nossa pregação possa mudar. A pregação, agora eu vou passar para a mensagem, a pregação não mudou. Não pode mudar. A pregação é arrependei-vos. João Batista foi no deserto, onde as pessoas estavam numa situação não muito agradável. Eu comentei com a Kênia hoje, disse que as pessoas moravam numa faixa de deserto entre a Judéia e a Galileia. Era uma região que não dava ervas, que não dava para agricultura. Então, eles trabalhavam em outras regiões, eram diaristas, trabalhavam na fazenda dos outros, nas casas e etc. e tal, e voltavam para morar naquele lugar. E deserto nos fala de um lugar sem recursos, um lugar de escassez. Nos fala de gente pobre, literalmente falando, mas também nos fala, no sentido figurado, de pessoas que não têm expectativa, pessoas que não têm fonte de vida. Não estou falando só de Jesus, eu estou falando de qualidade de vida em geral, seja ela emocional, seja ela qual for. Física, emocional, né? Qualidade de vida em geral. João Batista ia lá. Só que João Batista ia lá e não falava para ele assim, cara, o que você está fazendo aqui no deserto da Judéia? Vamos para a minha igreja. Lá sim, fulano de tal converteu, carro zero. Ciclano se converteu, casa nova. Você viu a mudança física do outro lá, da outra lá? Deus deu um banho de loja na menina. Agora ela está assim arrasando. Hoje eu falei para a Adriana que eu dei um nome para isso. Minha irmã falou para mim de um tal de consórcio por dinheiro que tem lá no Brasil. Que você pega 10 pessoas e cada um dá, por exemplo, R$100 e aí vai sorteando consórcio. Todo brasileiro é bem acostumado com consórcio, né? Você nunca ouviu falar? Consórcio de carros já ouviu falar, não já? Que você vai pagando por mês e aí você é contemplado, ainda fala assim, né? Contemplado e você ganha o carro. Então, eles se juntam hoje no Brasil e fazem, entre família, entre amigos, porque tem gente que tem dificuldade de juntar dinheiro. Então, cada um dá R$100, um exemplo, né? E aí, por mês, sorteia uma pessoa. E toda vez que sorteia aquela pessoa, ela ganha 1.000. Ó, viu? Tá vendo? E toda vez que que é contemplado, essa pessoa ganha R$1.000, mas ela continua pagando. É só para ela ter um grande montante de dinheiro de uma vez, para ela poder fazer algo de uma vez. E eu estava pensando nisso, as pessoas hoje, elas são evangelizadas por nós, igreja, são convidadas para um consórcio espiritual. Vem, dou 10 meses para Deus mudar a sua vida. Dou 10 meses, você vai pagar. Você vai pagar, porque, em outras palavras, Deus não faz nada de graça. Você tem que orar, você tem que conquistar aqui, ó. Você tem que jejuar. Você tem que ralar. Em outras palavras, Deus não é tão bom como Ele fala. Você pagando, Ele dá. Se você for bonzinho, Deus é bonzinho com você. É o nosso evangelismo de hoje. Já parou para falar? É o nosso evangelismo. Qual de nós tem coragem de falar assim, vem para Jesus, é de graça? Não, mas espera aí, as bênçãos não são de graça. Quem falou que não? O que você acha que você fez para você merecer? Hein? O que você acha que você fez para merecer? Ou você acha que o Samuel, todo dia à noite, vira para quem e fala assim, mãe, eu fui bonzinho, posso ter um copo de leite? E ela vai olhar para ele e falar assim, deixa eu ver, você foi bem na escola? Foi. Foi mesmo. Você obedeceu? Com óleo? E um pacote de óleo? Já pensou? Não é a troco, queridos, da nossa bondade.
Nós temos sim, eu não estou falando para você ser relaxado, nós temos que viver uma vida espiritual de acordo. Agora pensa que coisa ridícula. Imagina, quem que está em filho de idade escolar? Vocês todas, né? Qual a série que o Samuel está? Ok, imagina o Samuel chegando para Kenny e falando assim, mãe, fui bom na escola, o que eu ganho em troca? Lá em casa a resposta era certa. Não, lá em casa eu falava assim, o que você ganha em troca? Você não vai apanhar. Ficou feliz? Hã? Foi bom na escola? Você ganhou um presente, você não vai apanhar. Melhor presente. Queridos, se nós andarmos de maneira reta perante Deus, nós não vamos entrar em disciplina. Mas não quer dizer que nós vamos conquistar as bênçãos de Deus. Você sabe por quê? Porque Ele é soberano e Ele dá na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós temos que entender que tentar conquistar as coisas de Deus, eu quero que você me entenda bem, eu não estou falando que você não deve orar. Eu não estou falando que você não deve jejuar. Eu só estou dizendo que essas moedas não compram nada, porque Deus não é comerciante. Amém? Essas moedas não compram nada. Você jejua, é para você, Deus não precisa do seu jejum. Deus não precisa do seu jejum para agir. Você sabia disso? Não tem nenhum versículo na Bíblia, eu desafio qualquer teólogo. Tem nenhum versículo de Gênesis e Apocalipse que Deus fala, se é jejua que eu vou dar. Nenhum. O jejum é para nós. É quebrando a nossa carne. É nos fazendo sensíveis a ouvir a vontade de Deus. E muitas vezes nós jejuamos por algo e Deus trabalha no nosso coração ao ponto de no final do jejum Deus falar para a gente assim, filho, eu não vou dar. Você não pode receber isso ainda. E Deus trabalhou tanto no nosso coração que a gente fala assim, amém, Senhor. Valeu o tempo que nós dois passamos juntos, ó, nesse jejum. Foi bom demais. Amém? É esse coração que nós temos que ter. E foi esse coração que Jesus e João Batista vieram pregando. Vieram confrontando a troca, vieram confrontando o eu mereço. Queridos, não há nada que nós possamos fazer que vai fazer a gente merecer nada de Deus. A oração é boa? Muito. Mas eu garanto para você, você é um orando. Em outros lugares da terra, tem mais gente orando também. Amém? A gente tem que sair daquele negócio assim, não, se eu não orar, Deus não vai fazer. Você vai orar e falar assim, eu vou orar, porque a Bíblia me manda orar. E eu sou obediente ao meu Deus, eu vou orar. Mas não é porque eu sou o suprassumo da oração. Não é porque se eu não fizer jejum, Deus não pode fazer. Não. Eu vou pagar o preço, entre aspas, porque a Bíblia manda eu fazer. Mas não é porque se eu não fizer, Deus não vai me dar. Amém? Então, João Batista vem confrontando todas essas coisas. E ele anuncia, então, que é chegado, está próximo o reino dos céus. O reino dos céus era o próprio Jesus, tabernaculando, vivendo com o homem, e então abrindo de uma vez por todas a entrada ao reino dos céus. E nesse reino dos céus, ninguém ia entrar por mérito, ninguém ia entrar por conta própria, era pela graça. Amém? Dá uma cutucada no seu irmão, assim, pelo dormir, mas com a ponta do cotovelo, bem fininha, assim, fala assim, dorme não, é pela graça. Amém? É pela graça, não tem como fazer troca com Deus, é pela graça. Então, João Batista continua pregando e ele fala algo interessante, é um versículo que é muito mal entendido. Ele diz assim, quando ele viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Os judeus, eles já praticavam o batismo há muitos anos. Em 1 Coríntios 10, Paulo fala assim, os nossos pais estavam no deserto, e eles estavam debaixo da mesma nuvem, e passaram pelo mesmo batismo, que foi as águas do Mar Vermelho. Vocês lembram? Quem estava aqui quando a gente estudou, tanto a passagem do Mar Vermelho quanto a passagem do Jordão representam o batismo.
E isso para os judeus era um batismo mesmo, porque o judeu, toda vez que alguém mudava de posição ou mudava de nível, ele tinha que passar nas águas do batismo. Não sei se vocês lembram, quando Naamã veio pedir para Eliseu curar, Eliseu fala para ele assim, vai lá e se lava no Jordão 7 vezes, mergulha e sai. Mergulha e sai 7 vezes, então serás curado. O judeu tinha uma coisa com o batismo. E tem uma palavra estranha, uma palavrinha feia, mas é bom você decorar ela, que é a palavra prosélito. Quem sabe o que é um prosélito? Quem sabe o que é um novo convertido? Vamos, gente, participa. O que é um novo convertido? Alguém que você acabou de se converter? No Novo Testamento fala que o novo convertido é o neófito. É a mesma palavra, novo convertido, neófito. O prosélito era um gentio. Você sabe o que é gentio? Está complicando, né? Gentio era alguém que não era judeu. Era qualquer nação da face da terra que não era judeu. É como a Ieda, a Josi já me falaram isso, que lá em algumas cidades de Santa Catarina, quando geralmente a cidade o pessoal é muito branco, né? E quando tem uma pessoa que não é branca, eles falam assim, é o brasileiro. É assim, não é, Ieda? Fulana, minha filha, casou com um brasileiro. Eles já estão na 4ª geração no Brasil. Mas falam que o outro é brasileiro. Fulano casou com um brasileiro. Então, para o judeu, qualquer pessoa que não era judeu, ele era um gentio. Amém? É como se para nós fosse a palavra estrangeiro. Qualquer pessoa que para nós não é um brasileiro, ele é um estrangeiro. Então, o judeu, o gentio, o estrangeiro, que se convertia ao judaísmo, porque os estrangeiros tinham vários deuses, não é verdade? E tem ainda. Mas o judaísmo era a única religião que tinha um só Deus. Então, todo estrangeiro que se convertia ao judaísmo, ele se chamava prosélito. Então, não é nem um nome assim de outra, tá? Não assusta, não. É só um nome diferente. Então, eles batizavam os prosélitos. Eles pegavam as pessoas que se convertiam ao judaísmo e batizavam. Então, antigamente, tinha 3 batismos. Tinha o batismo do prosélito, que era da pessoa que não era judeu, mas queria ser judeu. Não estou falando nada de cristão, tá bom? Estou falando de judeu. Isso acontecia a vida inteira. E porque eles acreditavam que essa pessoa não passou, como ele não era descendente de Abraão, ele não passou pelo Mar Vermelho. Entende? Então ele tinha que ser batizado. Todo descendente de Abraão, entre aspas, tinha passado no Mar Vermelho, porque os judeus passaram no Mar Vermelho. Então, se ele tinha se convertido ao judaísmo, ele tinha que ser batizado, ele tinha que passar pelo Mar Vermelho. Era assim que era a crença judaica. Então, João Batista vem com o 2º batismo. O batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele vem falando, então, que as pessoas teriam que se arrepender. Como o fariseu já era muito acostumado com arrependimento, com batismo, ele falou, João inventou um batismo novo ali. Então, para a gente não perder a classe, né? Vamos lá e vamos batizar também. E João está falando ainda que a ira de Deus vai vir sobre aqueles que não creem. Então, vamos falar logo que creu, para ficar, né, um negócio, ficar bonito e ficar leve, né? E aí eles vão, João fala para eles assim, por que vocês vieram batizar? Vocês não creem. Então, primeiro você vai voltar e vai dar fruto, que vai provar que você se arrependeu. Depois que você der fruto, aí você volta, que a gente vai conversar. E não vem para mim falando assim, eu sou filho de Abraão. Porque se Deus quiser, ele faz essas pedras se transformarem em filho de Abraão. E é essa a resposta que João dá neles. E aí João fala uma coisa linda. João fala assim, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o quê? Arrependimento. Vamos falar juntos? Arrependimento. Tem alguém aqui que não é batizado ainda? Você não é batizado ainda? Batismo esse ano vai durar uns 5 minutos, tá? Vocês dois também não são, não? Viu, Caio? Vai durar uns 5 minutos assim, ó. Mas não fica com medo, não. Se for de Deus, você vai sair bem. Então,
Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu. Olha João falando de Jesus. Tanto que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, né, de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Agora que interessante. Eu já tinha ouvido umas explicações a respeito desse texto, e eu ouvi a do pastor Aloysio, e eu falei, gente, é muita coragem, né? Mas vamos lá. É muito boa a explicação dele. Tem um princípio de interpretação bíblica o seguinte: se no mesmo texto fogo é ruim, está com a conotação ruim, você não pode fazer esse fogo ficar bom. Porque senão, eles usariam outra palavra. Eles não usariam a mesma palavra. E nesse texto, fogo não está sendo uma coisa boa. Você percebe? Primeiro eu batizo com água, mas para arrependimento, mas peraí, o 10. O machado já está posto à raiz das árvores. Onde está posto o machado? Presta atenção nisso. Vocês já viram algum lenhador cortar a raiz da árvore? Eles começam a cortar? O tronco. Mas aqui o machado está claramente colocado onde? Na raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Fogo aqui é bom ou ruim? Ruim, né? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Bom ou ruim? Bom. Always bom. E com fogo. Aí ele volta a falar, fogo aqui é bom ou ruim? Bom. Aqui com o Espírito Santo e com fogo. E fogo aqui é bom. Mas antes era ruim. Hã? Antes era ruim. E agora é bom. Por quê? Espera aí, agora volta a ser ruim. Espera aí, vamos continuar. Porque é o mesmo. Ele traz pá na sua mão e limpará na eira, juntando o seu trigo com o celeiro, mas queimará a pá com fogo que nunca se apaga. Fogo aqui é bom ou ruim? Tudo é o mesmo. Agora aqui já é ruim. Então Deus não vai falar de um fogo bom, um fogo ruim. Ruim. Outro fogo bom no meio e outro fogo ruim no final. O final também é ruim, o último. Aqui, olha o último. Um fogo inextinguível, que vai ser lançado no fogo, que nunca se apaga. A palha vai queimar, Então, fogo ruim, fogo bom e fogo ruim. Os três fogos são ruins. Meu Deus. Ok. Não está falando que o fogo é do Espírito Santo, está falando de um fogo. E a Bíblia não mistura. É por isso que alguns pregadores fazem tanta confusão com alguns textos. E esse nós aprendemos errado a vida inteira. Aí, quando você vai ler regra de interpretação bíblica, você vai entender que esse fogo aqui está ruim também. Por quê? Ele fala que primeiro ele vai lançar no fogo, não é isso? Primeiro 10. Toda árvore que não der bom fruto, ele vai cortar a raiz, ou seja, a intenção do coração, aquilo que gera, certo? E vai lançar no fogo. Mas ele também é tão bom, e ele vai batizar com o Espírito Santo. Batiza, está falando de batismo, Espírito Santo. O fogo anterior está falando de purificação, de tratamento. Nesse momento está falando de batismo no Espírito Santo, literalmente. E com fogo. Porque Jesus vem porque é chegado o reino do céu. Aquele que aceitar vai ser batizado com o Espírito Santo. Aquele que não aceitar, vai ser a raiz cortada, lançada no fogo. Ele vai batizar, ou seja, ele vai descer fogo. Ele vai descer o Espírito Santo e ele também vai descer fogo. Fogo da ira e o Espírito Santo. Então, em nenhum momento esse fogo que está falando aqui é com o Espírito Santo de fogo. Não estou falando do batismo. Quando a gente fala assim, Deus nos batiza com o Espírito de fogo, nós estamos falando
do batismo do Espírito Santo, de Atos, que veio com línguas como de fogo. Não é assim que é falado? Então, quando um pastor fala assim, Deus vai derramar fogo aqui nessa noite, ele está falando de fogo do inferno? Não, está falando do fogo do Espírito Santo. Amém? Quando um pastor, ou um profeta, ou alguém que está orando, ou você mesmo fala, Deus, me batiza com fogo, você está falando assim, Senhor, me queima? Não, né? Você está falando, Senhor, me batiza, me vivifica. Não é aquele fogo que esquenta, que incendeia, que vivifica. É um fogo bom. Mas nesse contexto, a gente não pode falar que o fogo é bom, porque nas 3 formas o fogo é ruim, porque o fogo vem para purificar. Aqueles que aceitarem o arrependimento e o reino de Deus serão batizados com o Espírito Santo. E aqueles que não aceitar serão batizados com fogo. Só que ali, em nenhum momento, ele separa aqueles que não aceitaram dos que não aceitarem. Porque no versículo anterior e no posterior, ele fala. Vou ler mais uma vez, bastante pausadamente, para você entrar no versículo junto comigo, ok? Para a gente encerrar. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, ele está falando de arrependimento, não é? Será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, ou seja, aquele que passar pelo meu batismo é para arrependimento. Depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando da mesma plateia, a mesma coisa. Quem aceitar e quem não aceitar. Ele traz em sua mão e limpará, ele traz a pá em sua eira. Vocês sabem que antigamente tinha uma pá de limpar os galhos, as coisas que iam caindo na eira. Juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Na semana que vem, nós vamos entender a diferença entre salvação e reino, para que a gente possa prosseguir com esse assunto sem criar nenhuma confusão. Tá bom? Nós vamos entender que muitas vezes uma pessoa que é salva, vai para o céu, ela vai passar um tempo aqui na terra sendo queimado pelo fogo do Senhor. E não é o fogo do Espírito Santo, o fogo de glória a Deus e aleluia, não. É aquele fogo que você olha e fala assim, gente, o que essa pessoa está passando por isso? Porque o machado está colocado na raiz, onde você e eu não vemos. Mas ele vê. Ele vê o que está encoberto. Ele é o único que tem condição de colocar machado na raiz. Nós não temos. Somente Deus. Somente o Espírito Santo. Alguns são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que nós não sejamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Que nós sejamos batizados com o Espírito de fogo. Amém? Mas não com Espírito e com fogo. Que a nossa raiz, que só o Senhor pode ver, seja boa. Porque para Deus não importa como saiu, importa é o obreiro. Amém? Às vezes a obra é aprovada. Eu já disse isso aqui. Mas o obreiro desaprovado. Às vezes o que você fez ficou muito bonito, muito bom. Todos os homens chegam e falam, que maravilha. E até Deus fala, isso ficou muito bom. Agora vem cá, filhão. Vou bater o machado nessa raiz aqui, porque ela não está boa. Amém? Vamos orar? Eu sei que esse assunto é um assunto assim que mexe um pouco com a gente, mas é importante, queridos. A gente vai entender por que muitas vezes a gente manda pessoas para o inferno que não deveriam estar lá. E por que a gente julga tanto? A gente vai entender por que a gente faz isso. E de toda forma é errado. Amém? A gente vai entender por que a gente decidiu que fulano é salvo, ciclano não é salvo. Porque tem alguns textos da palavra de Deus que estão falando de uma coisa e a gente pensa que elas estão falando de outra. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela tua santa palavra. Senhor, que a religião exterior, ela saia das nossas vidas. Eu falo isso de mim mesmo, da minha. Senhor, eu quero praticar a religião interior. O Cristo vivo, a árvore da vida,
obedecer ao Senhor em todo tempo, seguir a tua palavra em todo tempo, não porque homens estão me olhando, mas porque o Senhor está me olhando. Senhor, eu quero que o meu jejum me leve à consciência de ouvir e obedecer mais ao Senhor. E não me faça sentir no direito de chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu jejuei. Cadê o meu pagamento? Cadê minha bênção? Senhor, que a minha oração me aproxime mais do Senhor e me encha de Ti. E que nunca me deixe no direito de dizer: Deus, eu oro, então me responde. Que eu possa entender que o Senhor veio para estabelecer a graça e que pelas obras da lei, nenhum de nós podemos ser salvos. Nenhum de nós podemos agradar o Senhor, a não ser com Cristo vivo dentro de nós, exalando o bom perfume. É assim que nós podemos agradar o Senhor. Pai, prepara o nosso coração para o estudo bíblico da semana que vem, onde nós vamos ver a tentação de Cristo, onde nós vamos ver, Senhor, o que o diabo ofereceu para Jesus e continua oferecendo para a igreja, e continua oferecendo para cada um de nós. Abra o nosso coração para a Tua palavra. Tira toda a resistência e que nós possamos ser homens e mulheres que agradam o Senhor. Em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor, nos leva para casa, protegidos pelo Senhor. E que essa palavra possa bater em nossos corações. Em nome de Jesus.